Olá, bom dia, turma. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar o capítulo 6 com o assunto coordenação do corpo. Vamos perceber que neste assunto nós vamos envolver as nossas ações do dia a dia. Vamos perceber assim como é que o nosso corpo funciona. Por exemplo, mantermos-nos em pé, para andarmos, para praticarmos qualquer tipo de exercício, envolvendo aí essa nossa ação. Ou seja, nós vamos falar hoje de sistema nervoso. Vamos verificar que todos os sistemas, eles são essenciais, né? Como a gente já viu, o sistema digestório, o sistema respiratório, circulatório. E agora a gente está dando assim ênfase à coordenação do nosso corpo, esse controle que o nosso corpo tem sobre todas as nossas ações, como eu acabei de colocar para você. No geral, nós vamos perceber assim que os nossos órgãos, eles têm uma comunicação com o nosso cérebro. No caso da transmissão de mensagens, para que essas mensagens possam ser analisadas e executadas. Fazendo assim uma breve recapitulação, nós vamos dizer assim que o sistema nervoso, ele tem esse elo, essa ligação com todos os órgãos do sentido, para que nós possamos manter o controle sobre determinadas ações, como por exemplo, quando você sente vontade de comer alguma coisa, muitas das vezes você chega a imaginar, sente até o gosto do alimento, mesmo só no pensamento, mas você tem essa reação de estar sentindo o gosto, tá? Então, são essas funções, elas trabalham-se de maneira integrada com todos os órgãos do nosso corpo. Vamos perceber também que a coordenação, ou seja, o sistema nervoso, ele envia essas informações através dos órgãos. Então, vamos perceber assim que o sistema nervoso, ele transmite as informações enviadas por meio de impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, eles são transmitidos através dos neurônios. Os neurônios, eles são células nervosas que são espalhadas por todas as partes do nosso corpo, recebendo, captando essas informações do meio externo e enviando para o meio externo. Logo, nós vamos perceber que o sistema nervoso, ele impulsiona, ou seja, está ligado diretamente aos impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos são os órgãos e sistemas do corpo. Além do mais, nós temos no nosso corpo nossas glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. Essas glândulas endócrinas, elas estão ligadas diretamente aos hormônios, que são os órgãos e sistema do corpo, tá? Para que serve isso? Ou seja, as glândulas endócrinas, elas vão enviar as informações por meio de substâncias secretadas do sangue, no caso os hormônios, tá? Quando eu falei agora há pouco para vocês assim que o sistema nervoso, ele é um conjunto de células, né, que é representada pelos neurônios. Então, o sistema nervoso, no geral, ele é constituído por células como os glicócitos e os neurônios. O que são esses glicócitos? Esses glicócitos, eles são, ou seja, são células com grandes números. No caso, podemos dizer assim que eles são menores que os neurônios. Então, estão espalhadas por todo o nosso corpo, mas elas são menores que os neurônios. Veja bem que eu acabei de colocar para vocês que os neurônios, eles vão
transmitir as informações recebidas do meio externo e enviar para o meio interno, tá? Então, a principal função dele, no geral, é transmitir impulsos nervosos, ou seja, essas informações que eu estou dando para você. Então, observa aí no livro de vocês o exemplo de um neurônio. No neurônio, nós podemos observar o corpo celular, onde fica o núcleo da célula, tá? Onde vai ser analisada, onde vai estar concentrada as informações. Os dendritos são esses pequenos prolongamentos, são curtos e bastante ramificados, onde eles partem do corpo celular e recebem a maioria dos impulsos nervosos que vão chegar até o neurônio. Então, você vai perceber que eles vão, através dos dendritos, eles vão receber essas informações e enviar para o neurônio, tá? Nós temos também o axônio, através dos axônios, ou seja, esse prolongamento que você está observando aí, apresenta, no caso, geralmente são movimentos, né? Ou seja, esse prolongamento cilíndrico com o comprimento de diâmetro variável, geralmente é maior do que o dendrito, tá? Quer dizer que ele vai enviar essas informações recebidas pelos dendritos e enviar para outros impulsos nervosos. Quando nós falamos assim, impulsos nervosos, nós vamos perceber assim que, só revisando novamente para a gente poder entender bem como isso acontece, os neurônios, eles transmitem os impulsos nervosos entre si e para os órgãos do corpo humano, tá? Então, essas células vão ficar enviando essa mensagem de um neurônio para outro, mas vão enviar também para os órgãos do corpo humano, como, por exemplo, vamos supor assim, a questão da lágrima, da emissão de lágrima, a vontade de você comer algum tipo de alimento. Então, tudo isso são transmissões de impulsos nervosos, tá? Alguém te chamar, veja bem que quando alguém te chama, você tem esse ato reflexo, ou seja, de olhar logo em direção para onde você está ouvindo chamar o teu nome, tá? Então, esse dobrar de pescoço, ele ocorre através do encéfalo, que ele envia um impulso nervoso que também é transmitido entre vários neurônios e chega até a região do pescoço, fazendo com que você tenha essa noção de virar o pescoço em direção aonde está vindo o chamado pelo teu nome, tá? Então, isso é uma transmissão de impulso nervoso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre também as sinapses. Quando nós falamos em sinapse, vamos verificar que os neurônios, eles ficam próximos dos outros, onde em momento algum eles vão entrar em choque, ou seja, o trabalho deles é enviar mensagem, mas em momento algum eu poderia dizer assim, está em atrito um neurônio com o outro, porque existem os impulsos responsáveis pela transmissão dessas mensagens, que são chamados de sinapse, tá? Então, através do sinapse é que ocorre essa transmissão de mensagem de um neurônio para outro. Os neurônios, eles liberam substâncias denominadas de neurotransmissores, tá? Então, no momento a qual o corpo ele recebe uma informação do meio, por exemplo, digamos assim, uma mudança de temperatura, né? Então, essa mensagem é enviada através dos neurotransmissores de um neurônio para outro.
A organização do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele está ali, ou seja, está dividido em sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos falar um pouquinho primeiramente sobre o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, como o próprio nome já diz, ele é o centro, é o comando de todas as ações do nosso corpo. Ou seja, ele vai receber informações provenientes de diversas partes do organismo, interpreta e envia a resposta. Mas vamos pensar assim, que essa mensagem que o centro do sistema nervoso recebe, isso é num ato reflexo, tá? Vamos supor assim que eu dava o exemplo agora há pouco da pessoa chamar o teu nome. Então isso aí, o sistema nervoso, ele recebe essa informação de que alguém está te chamando e ele vai te devolver isso num ato reflexo. Então, rapidamente você vai ter essa sensação de olhar em direção à pessoa que está te chamando. A parte do sistema nervoso, ela é formada pelo encéfalo e pela medula espinal. O encéfalo encontra-se no crânio, envolvido aí pela caixa craniana, tá? E a medula espinal, ela é protegida pela coluna vertebral. Então, além dos ossos, a medula espinal, o encéfalo são protegidos por membranas e tecido conjuntivo, denominada de meninge. Então, através desses nervos, conjunto de nervos, é que vai chegar essas informações até a medula espinal. Agora, ressaltando que a medula espinal, ela é um órgão em formato tubular localizado no interior da coluna vertebral. E a gente diz também assim que é um dos órgãos bem sensíveis. Vamos supor assim, em situações de que você leve uma queda ou algum tipo de acidente a qual venha danificar a coluna vertebral. Então é aquela situação que sempre a gente já vem conversando no decorrer dos nossos estudos, né, nossos conhecimentos, que a nossa cabeça, ela é uma parte sensível, assim como a coluna vertebral. Então, no caso de uma queda, então tem que ter muito cuidado para que observe, até o cuidado de não ter machucado a medula espinal, porque ela também é digamos assim, o centro das informações. Ela é que vai manter a comunicação entre o corpo, ou seja, quando eu digo assim corpo, estou falando assim de transmissão da coluna com o cérebro, ou seja, do corpo com o cérebro, tá? Então, a medula espinhal, ela recebe determinados estímulos do ambiente e responde a ele como, por exemplo, vamos supor assim, olha só, no caso de informação, você espetou o dedo na agulha ou num prego, ou seja, alguma coisa assim, você vai perceber que isso, tu não vai ficar com o dedo lá na ponta da agulha. Você vai ter esse ato reflexo, digamos assim, esse momento a qual você vai retirar rapidamente o dedo da ponta da agulha, porque você foi estimulado a dar essa resposta estímulo, que é retirar, por exemplo, o dedo da ponta da agulha, ou se você tocou, no caso, em uma panela quente, vamos supor, alguma coisa assim quente. Então, você tem essa reação de retirar logo a mão daquele objeto, tá? Então, o encéfalo relaciona-se com nossas capacidades de percepção, de interpretação e armazenamento das informações. Então, é a nossa caixa de segredo, é o encéfalo, onde vai ficar armazenado todas as nossas informações. É uma caixa misteriosa aí no caso, tá bom? Mais à frente a gente vai estar percebendo sobre
digamos assim, o encéfalo, ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ele apresenta, no caso o telencéfalo, ele apresenta três grandes áreas: a sensitiva, a motora e a associação. A motora, ela controla os movimentos dos músculos. A sensitiva, ela recebe e interpreta os impulsos provenientes de diferentes partes do corpo. E a área associativa, ela conecta as informações sensitivas, motoras, além de relacionar-se com as emoções, a memória, a inteligência e a personalidade. Tá? Então, esses caracteres aí estão relacionados à área de associação. Enquanto que a parte periférica, essa parte periférica do sistema nervoso, ela é formada por estruturas que encaminham os impulsos nervosos até a parte central do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é um conjunto de axônios envolvido por tecido conjuntivo. E você pode estar observando na página do seu livro esse conjunto de sistema nervoso, conjunto de axônios envolvidos por tecido conjuntivo, tá? Então, para poder receber essas informações. Com relação aos gânglios, eles são estruturas compostas principalmente de corpos celulares, de neurônios envolvidos por tecido conjuntivo. Então, tanto os nervos quanto os gânglios, eles atuam na transmissão de impulsos nervosos para as diferentes partes do corpo. Eu quero chamar também a atenção de vocês para algumas situações com relação à parte periférica do sistema nervoso. Então, essa parte periférica, ela divide-se em duas partes, que é a autônoma e ou seja, a parte autônoma, também conhecida como sistema nervoso autônomo, a somática e a divisão autônoma, tá? Vamos detalhar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a parte do sistema nervoso, no caso a somática, ela transmite informações até a parte central do sistema nervoso, que leva a resposta dessa parte do músculo até o sistema muscular esquelético. Os músculos esqueléticos, eles dependem da nossa vontade, tá? Então, a parte somática do sistema nervoso, ela relaciona-se às respostas voluntárias do corpo, tá? E os movimentos feitos nas atividades práticas. Tá? Como, por exemplo, você receber informação, você está participando de uma, digamos assim, de uma animação, tá? Então, vamos envolver algum tipo de brincadeira. Levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo. Então, são esses os movimentos em momento voluntário. São informações que nós estamos recebendo. As respostas voluntárias, a parte somática do sistema nervoso, ele transmite impulso responsável pelo chamado de ato reflexo, tá bom? Lembra agora que eu falei do exemplo para vocês de você tocar em algum objeto quente? Então, você tem esse ato reflexo de retirar imediatamente a mão, tá? Então, isso nós chamamos de movimento involuntário, tá? Que é o rápido e previsível. A divisão autônoma do sistema, veja bem que a gente falou da somática, a parte somática. Vamos falar um pouquinho sobre a divisão autônoma do sistema nervoso. Então, essa divisão autônoma, ela transmite os impulsos nervosos que controla os impulsos nervosos. Vamos supor assim,
Na questão da divisão autônoma, nós temos o simpático e temos o parasimpático. O que é o simpático? O simpático, ele transmite os impulsos nervosos que estimulam uma ação do nosso corpo. Quando eu digo assim, uma ação, vamos supor assim, de manhã quando você está acordando, o teu simpático, ele está dizendo assim, está na hora de acordar, abre o olho. E o simpático, ou seja, o parasimpático, ele transmite esses impulsos nervosos de que estimula o fechamento da pupila, tá? Então o simpático está dizendo, está comandando para você abrir os olhos, e o parasimpático, ele está impedindo, ele está transmitindo os impulsos nervosos para o fechamento da pupila. Então, é nesse sentido, tá? Então, nós temos simpático, ele estimula a ação. E o parasimpático, ele vai, assim, de certa forma, impedir essa ação. Então, é dessa forma que acontece os movimentos do nosso corpo, através dos movimentos simpático e o parasimpático. Ok? Então, aqui foi um pouquinho do nosso conteúdo. Espero que vocês possam estar lendo também o conteúdo para você ter mais essas informações aí sobre o sistema nervoso, tá?